Existem pessoas de todos os tipos, aquelas que se aproximam perto da gente e nos ajudam, e aquelas que se aproximam perto da gente e nos atrapalham, aquelas que podemos confiar e aquelas que já sabemos que não podemos confiar, aquelas que falam a verdade e aquelas que falam mentira, que nem dá para confiar se o nome que elas disseram é o nome delas verdadeiro. E um dos meus objetivos por aqui é te ajudar a identificar quem é quem, porque isso determina como vai ser o seu futuro, pois quantas pessoas, por não saber selecionar seus amigos, escolheram errado e pagaram um preço bem caro por isso? E o nosso assunto de hoje vai ser sobre sinais de pessoas sem caráter. O primeiro sinal de uma pessoa complicada demais para lidar são as desonestas, pois uma pessoa que não dá valor para o seu nome só está nos mandando uma mensagem que nós também não devemos dar valor. Porque ela mente desde coisas simples até coisas grandes, pois uma pessoa que é desonesta com o tempo dela e com o dos outros, e isso pode parecer algo simples, mas diz muito sobre elas, pois se ela marcar um horário para se encontrar com a gente, se ela marcar um compromisso e não comparece, e muito menos dá satisfação, só significa que se fizermos coisas mais importantes com elas, elas vão nos deixar na mão. Já imaginou você abrir um negócio em sociedade com elas? Já pensou casar com uma pessoa assim? Já pensou emprestar dinheiro para uma pessoa assim, indicar em uma empresa para trabalhar? Certeza que seria dor de cabeça atrás de dor de cabeça, até porque tem umas que, em vez em quando, elas são até verdadeiras com elas mesmas e com os outros, pois fazem aquilo que disseram que iria fazer, mas oscila muito, e aí não dá para fazer muito por elas. O próximo sinal de uma pessoa bem complicada para lidar é que elas têm falta de empatia, ou seja, zero empatia. São aquelas que só querem receber as coisas dos outros, pois se você não dar um presente de aniversário, já manda mensagem cobrando. Se você não dar um ovo da Páscoa para elas, já sai falando para todo mundo por aí que somos insensíveis. Se faltar o presente de Natal, já viu, será o ano todo jogando na cara, mas fazer aquilo que ela exige dos outros, isso mesmo, elas não fazem. Elas podem marcar algo com a gente, não comparecerem, nem dar satisfação e fingir depois que nada aconteceu. Mas se nós fizermos com elas, e às vezes até justificável, por exemplo, chegamos atrasado para um compromisso porque o transporte atrasou, ficamos doentes e não podemos honrar com o compromisso, elas querem nem saber. Já nos chama de incompetentes, de irresponsáveis e uma pessoa tóxica, e nesse nível, do nosso lado, só vai nos fazer mal, seja fisicamente ou emocionalmente. Esse tipo de pessoas são aquelas que chegam nos ambientes e não cumprimentam ninguém, têm um rei na barriga, são extremamente orgulhosos, acha que nunca vão precisar dos outros, e aí elas próximas não estão nem aí para mim e nem para você, só estão por interesse, e depois que não formos mais interessante para elas, vão nos descartar como um copo descartável, um papel que se amassa e joga fora. O próximo sinal é que elas são manipuladores. E como elas agem? Elas são daquelas que tentam manipular as pessoas ou situações para atingir seus objetivos, pois é aquela pessoa que não fala com ninguém quando está empregada, e aí fica desempregada e tenta virar o melhor amigo de todo mundo para alguém poder ajudar ela, seja emprestando dinheiro, pagando uma conta ou até indicando ela em algum lugar para trabalhar. É aquele que nunca faz nada para ninguém, mas quando precisa de um favor, de uma ajuda, joga seu jogo psicológico em cima das pessoas, dizendo que se não ajudarem ela, ela não vai mais considerar, vai bloquear nas redes sociais, vai dizer para todo mundo que a pessoa é insensível, que a pessoa é ruim, não quer ajudar ela, diz que a pessoa tem que fazer porque elas cresceram juntas, diz que a pessoa tem que arrumar um dinheiro para ela porque a pessoa tem muito dinheiro, e parece piada, mas elas não têm limites. São aquelas que sabem conduzir muito bem uma situação e pessoas para fazer as coisas acontecer do jeito que elas desejam. Por isso, não podemos baixar a guarda, levar bem a sério essas pessoas para elas não nos surpreender e nos deixar em sérios prejuízos caros demais para resolver depois. E você, já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. O próximo sinal de uma pessoa complicada demais é que elas têm o costume de quebrar promessas. E como eu te disse, já para evitar ter grandes dores de cabeça, perceba como as pessoas agem em pequenas coisas. Não dê uma liberdade extrema para a pessoa. Testa a pessoa em pequenas coisas, se ela honra com a sua palavra no marcar um compromisso, em chegar no horário, porque quando alguém chega no horário que falou que iria chegar,
Ela está te mandando uma mensagem que ela respeita o seu tempo. Ela te respeita e tempo é algo tão valioso que as pessoas têm banalizado e elas mesmas com elas mesmas não dão valor ao tempo. E para os outros pouco se importa e outras são um grande número de pessoas com comportamentos ruins, tóxicos e até como esses de quebras de promessas estão se aproximando perto de mim, de você, só significa que nós não estamos deixando claro para elas as nossas regras e aí a tendência é só aumentar esses números de pessoas que só nos prejudica. Antes de ir para o próximo sinal, já deixa sua curtida. O próximo sinal é que elas têm desrespeito pelas regras, pois, como já disse por aqui, agir de certas maneiras é normal para elas e às vezes você pode até tentar dar um toque, tentar mudar elas, mas elas já faz muito tempo isso, vem em vantagem e consegue ter alguns benefícios com esse tipo de conduta e aí só nos resta entender que é elas no canto dela e a gente no nosso canto para o nosso próprio bem. Tem gente que tem sua própria legislação, suas próprias leis e regras e os outros têm que se encaixar e o que eu já passei de situações assim com pessoas assim não é brincadeira. Tem gente que quer que você faça um favor para elas no tempo delas e do jeito delas. Tem gente que manda mensagem logo cedo pela manhã, tarde da noite ou de madrugada. E como já te disse que pequenos gestos, ações, atitudes, comportamentos podemos saber muito sobre uma pessoa, e se uma pessoa tem coragem de mandar uma mensagem assim, é capaz de bater no nosso portão em uma hora indevida, ligar em uma hora indevida e se não cortamos, mostramos que um relacionamento não funciona dessa maneira, elas vão fazer o que bem entenderem. Elas são aquelas que umas de suas regras é eu e você tem que fazer algo para elas e toda vez que alguém aceitar entrar no jogo delas, acaba pagando uma conta muito cara no final. E se você não quiser ser essa pessoa, você tem que mostrar para elas que você não está aceitando qualquer um participar do seu grupo de amizades. E não são elas que te escolhem, mas você que escolhe e amizades é dessa maneira. Eu e você que escolhemos alguém ser os nossos amigos e não elas. E antes de dar esse título para alguém, teste muito a pessoa. Deixe elas no tempo de experiência para assim você não se decepcionar depois. Quer aprender mais coisas sobre sinais de pessoas sem caráter? Tenho um treinamento completo para você na descrição desse vídeo que vai te ajudar a dominar este assunto. Clica lá, estou te esperando.